Conexão Ciência. Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Conexão Animais Silvestres. Nesse episódio, vamos falar sobre a conservação da fauna do Paraná. Aqui, entre rios e matas do Oeste Paranaense, pesquisadores e estudantes da Universidade Federal da Fronteira do Sul desenvolvem o projeto Medicina e Conservação de Animais Silvestres, que monitora a rica biodiversidade local. Mas você sabe quais são as principais espécies da região e por que ela é tão importante para o meio ambiente brasileiro? Hoje, vamos conversar com o professor Paulo Henrique Braz, coordenador do projeto, para entender melhor esse panorama. Professor Paulo, para começarmos, quais são as principais espécies de animais silvestres que encontramos na região? Aqui no estado do Paraná, quando a gente fala de biodiversidade, pensando na fauna, a gente tem muitos animais que a gente pode levar em consideração como predomínio, né? As aves, elas permanecem aí como topo, né? Talvez seja uma das diversidades maiores que nós temos, são as aves. Mas em relação aos mamíferos, nós temos desde aqueles mamíferos que eles são encontrados tanto na área de mata, né, quanto em cidades, como por exemplo, os roedores, né, os ratos. Nós temos também os gambás, capivaras. Então são animais que eles estão presentes tanto na vida silvestre, levando em consideração apenas mata fechada, né, quanto vida silvestre também, só que são animais mais urbanos, vamos dizer assim, né? Eles podem ser encontrados também nas cidades. Então, já os animais que eles são encontrados exclusivamente na vida silvestre, a gente pode citar, então, por exemplo, os veados, que nós temos em grande quantidade. Nós também temos a onça pintada, a onça parda. Quando a gente leva em consideração os felídeos, é bem legal que a gente tenha uma diversidade bem importante e significativa, né? Então a gente pode dividir aí em grandes e pequenos felídeos. Então, grandes, basicamente, nós temos a onça, né? Tanto a parda quanto a pintada. E daí, menores, nós temos, então, gato maracajá, gato mourisco, jaguatirica, né? E cada um deles tem um papel biológico diferente dentro da comunidade, vamos dizer assim, né? Além disso, nós temos outras espécies, né, como queixadas, catetos. São animais que eles são bastante importantes para a manutenção também de grandes felídeos. Então, esses grandes felídeos, eles se alimentam desses animais. Então, é muito rica a diversidade que nós temos de animais silvestres, né? Nós temos também os canídeos. Então, o mais importante a gente pode considerar aqui da nossa região são os graxaíns, né, ou cachorro do mato. São animais bem parecidos com o cachorro mesmo, né, só que ele tem uma pelagem bem característica, tem um odor bastante forte, né, fácil de ser identificado, e é um animal silvestre, né, ele não pode ser mantido de forma domiciliada. Então, fora isso, também nas águas, né, então temos aí espécies de cágados, né, diversas espécies nós podemos encontrar, peixes. Então, e os peixes também a gente tem aí um problema, né, que nós temos tanto os peixes nativos quanto alguns peixes que eles são considerados ornamentais, que foram introduzidos nos nossos rios, como por exemplo a carpa, né, que ela não é um animal nativo, mas por diversos motivos elas foram introduzidas nos rios em vida livre, né? E hoje em dia a gente já consegue encontrar esses animais também na nossa biodiversidade. Então, o Oeste Paranaense, ele tem um tesouro guardado, que é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, ele vai ali desde Foz do Iguaçu até o município de Capanema. Então, é um trajeto bem grande que ele ocupa de território. E é a nossa principal reserva de Mata Atlântica que nós temos no estado, né? Claro que a gente tem Mata Atlântica também presente em forma de conservação, né, na região litorânea, mas nem se compara à densidade que nós temos ainda no Parque Nacional do Iguaçu. Então isso daí é muito importante, porque se a gente começar a observar os mapas de densidade, pensando em árvores, né, da década de 1950 até agora, a gente vai observar a fragmentação que a gente teve já de Mata Atlântica no nosso estado
e o que tem resistido até o momento é exatamente essa área de preservação, né, uma unidade de conservação que é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, dentro dessa área, a gente tem uma biodiversidade muito grande e é onde habitam ainda as pequenas quantidades de, por exemplo, onças que nós ainda temos aqui no nosso estado, né? Então, aproximadamente, tem-se uma estimativa de mais ou menos 22 onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Então, é uma população que ela é pequena, ela já foi menor, né? Mas ela ainda é pequena, se a gente parar para pensar. Talvez seja possível até dobrar essa quantidade nos próximos anos, pensando no espaço que se tem, né, de Mata Atlântica ainda neste local. E é bastante importante nós vermos essa biodiversidade, né, porque em um espaço tão pequeno, né, nós temos grande quantidade de animais. E em volta dessa área do Parque Nacional do Iguaçu, a gente percebeu que existe uma cultura basicamente voltada para a agricultura e não para a pecuária, né? Então, isso daí tem feito com que a gente consiga manter ainda os animais mais para dentro sem a invasão humana, né? Então, é algo que tem ajudado bastante também nessa preservação. Talvez se a nossa cultura predominante fosse pecuária, talvez estivesse sendo um pouco diferente pela disputa de território entre os animais, né? Então, teria uma maior chance de invasão de animais silvestres dentro dessas áreas, né? Quando comparado às culturas vegetais. Então, é algo bastante interessante que a gente consegue observar na nossa região. E professor, por que essa área é tão importante para a conservação da fauna brasileira? A preservação de animais silvestres, ela na verdade ela tem que estar presente, né, na nossa sociedade e tem que ser um senso comum, porque a biodiversidade ela traz para a gente muitos benefícios, né? Então todos os animais eles acabam colaborando de alguma maneira para que o ecossistema ele funcione, né? Então nós temos aí desde as aves que propagam, né? Elas conseguem propagar aí sementes de frutos, né? Ou até mesmo sementes de algumas árvores que não geram frutos alimentícios, vamos dizer assim, né? Mas elas geram sementes, então elas conseguem dissipar, né? Para que a gente consiga aí aumentar a área de preservação que já foi degradada, né? Então elas acabam sendo dispersoras. Outros animais, mamíferos no caso, eles também fazem isso, né? Então muitas vezes eles acabam se alimentando de frutos, né? Que tenham sementes e durante o seu processo de digestão, eles acabam defecando a semente e acabam propagando para mais longe, né, essas sementes, fazendo com que elas possam brotar, né, e virar uma árvore futuramente. Então, esse é um conceito já inicial que ele é primário e primário no sentido escolar, né? Então, todo mundo tem uma noção a respeito disso, né? Outra questão, então, seria a preservação de todas as espécies que nós temos, porque a gente precisa lembrar que os animais eles vivem em um ciclo biológico de cadeia alimentar, né? Então, como que funcionaria? Os animais maiores eles vão se alimentar dos animais menores, né? E assim por diante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa onça, né? Um grande felídeo, topo de cadeia alimentar aqui da nossa região, o que ele vai se alimentar, né? O que essas onças vão se alimentar? Primariamente, elas vão se alimentar de animais maiores, né? Então, como catetos, como queixada, né, são animais muito importantes para a manutenção da alimentação desses animais. São animais grandes, né, então conseguem alimentar bem, fazer para que essa onça tenha uma boa digestão, uma boa alimentação, né, e isso daí evita para que ela não procure também outras fontes de alimento, né, então ela só vai sair ali do ambiente selvagem dela de mata, né, e invadir outros locais como propriedades rurais, a partir do momento que ela estiver tendo falta de alimento, falta de disponibilidade de alimento ou falha no manejo da propriedade rural, que daí é uma outra história que não vem ao caso agora. Mas pensando exclusivamente, né, na manutenção de animais silvestres, infelizmente a gente sabe que catetos, né, queixadas também são animais de caça humana, então não é permitido, né, não é regulamentado, é crime ambiental, mas a gente sabe que isso acontece e conforme a gente vai diminuindo essa população, então esses animais vão procurar outros animais para consumir, né? Então entra aí onça em propriedade rural para se alimentar de galinhas, de bezerros, né? Então isso daí acaba gerando até um impacto negativo para a sociedade, né? No sentido de que as pessoas acham que
a onça está fazendo mal, né, invadindo aquela propriedade rural, que ela está acabando com a pecuária, né, que ela está comendo muitos bezerros, está se alimentando daqueles bezerros, sendo que na verdade o que está acontecendo é o contrário, né, a falta de alimento que ela poderia ter por conta de caça humana, né, está fazendo com que ela tenha que procurar outras alternativas. E o mesmo acontece com os animais menores, né, então se a gente for pensar em felídeos pequenos, né, como o gato maracajá, ou até mesmo se for pensar no próprio cachorro do mato, né, graxaim, são animais que se alimentam de outros animais menores, né, então entram aí os ratos, né, os gambás, então é algo bem legal. Então a gente consegue observar que a partir do momento que a gente começa a mexer no ecossistema, né, a gente começa a não preservar esses animais, como todos eles fazem parte da cadeia alimentar de outro, então eles vai ter um desequilíbrio natural, né, fazendo com que esses animais procurem alternativas secundárias de alimento. O que a gente observa, então? São as BRs, os atropelamentos que esses animais acabam tendo, sofrendo, né? Então eles acabam saindo daquele território em que eles estão acostumados a estar, para que eles explorem mais, né? Claro que a gente tem animais que são grandes exploradores, né? Que caminham bastante, mas nós também temos animais que são mais territorialistas, então eles acabam tendo que sair daquele local na busca de alimentação, e isso faz com que, infelizmente, né, eles acabem morrendo muitas vezes em rodovias, né? Então, o ciclo ele é sem fim, né? Então, a partir do momento que a gente mexe em qualquer uma dessas espécies, a gente sabe que a gente vai ter um prejuízo de uma forma geral em outras espécies também. No próximo episódio, vamos falar sobre os desafios e ameaças que esses animais enfrentam no dia a dia. Não perca! Conexão Ciência.